Olá, senhores pais de atletas, tudo bem? Professor Rui Gel, coordenador de ensino e formação de treinadores nível 1 e nível 2 aqui no Brasil. Sou professor hoje de mais de 2.800 professores formados em vários níveis aqui no futebol brasileiro. Então eu venho a esse vídeo para lhe explicar o que você pode colaborar para a formação do seu filho para ser um atleta profissional. Então, são dois temas rapidinhos que eu tenho certeza que vai colocar o seu filho mais próximo ainda do futebol profissional. Questão número 1. Não grite com o seu filho durante treino, jogos e campeonato. Me explico. Toda vez que você faz isso, você tira o foco disciplinar da criança, que é obedecer o seu treinador. Então, toda vez que você estiver numa arquibancada, torça, vibre, incentive, mas nunca mande ele fazer algo pelo qual você não tenha conhecimento que seja de função dada pelo treinador de futebol. Entenda uma coisa, senhores pais. O treinador de futebol, que muitas vezes está ali na arquibancada, falo por mim e esses inumerosos treinadores que eu tenho hoje pelo Brasil, que todos eles são formados a ferro e fogo. Todos eles passaram por avaliações, entende, por escrita comigo. Isso eu falo dos meus alunos, porque se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente o professor do seu filho seja meu aluno. Então tenha certeza que ele passou por uma formação muito exigida. Então ele tem noção, tem capacidade técnica, teórica, acadêmica para estar conduzindo o seu filho. Muitas vezes ao olho de quem está de fora, o professor não está sabendo fazer Y, não está fazendo aquilo. Pais, entendam, existe a idade de iniciação esportiva, existe a idade de alto rendimento. Na iniciação esportiva, que eu digo para você e assumo que eu falo, que é uma criança até 12 anos, ela está fazendo iniciação esportiva. Por mais que alguns professores possam me criticar, a criança ainda está aprendendo. É um eterno aprendizado, a criança, em todas as idades e o ser humano. Só que essa faixa até 12 anos, ele está aprendendo a ser conduzido. E essa disciplina dele obedecer somente ao seu treinador é o que vai levar a disciplina dele como jogador de futebol adulto. Me entende? Então, colaborem com o seu filho na formação, incentivando ele, cuidando do sono, cuidando do celular para não ficar depois das 9 horas da noite com o celular ligado, a ele se alimentar direito, se hidratar, limpar o próprio uniforme, entende? Lavando, tendo zelo pelo aquilo que você está dando a ele como esforço, como lágrima, para ele ser um jogador. Então, toda vez que você vai lá e incentiva ele, quando ele erra uma jogada, ele vai crescer. Toda vez que você vai lá e fica gritando com ele vai se amedrontando. Ele vai perdendo a capacidade de reagir por si próprio, entende? E enfrentar a questão dele ter acertado ou ter errado. A criança vai desenvolvendo isso com o tempo. E lembre, a criança na formação até 12 anos, eu assumo isso, já sou autor de 5 livros escritos no Brasil sobre formação de futebol. E agora estou preparando o meu livro sobre pedagogia esportiva. Né? Eu digo para você, o seu papel é fundamental, torcendo e incentivando, mas não gritando com o seu filho durante a partida. Toca para o lado, dribla. Não, tudo isso já está sendo ensinado. E pode ter certeza que esse fator, se você entender as minhas palavras, vai colocar ele um passo à frente na carreira de ser um jogador profissional de futebol, o qual vai exigir que ele tenha atenção somente ao que o treinador fala, em qualquer nível que ele estiver jogando, seja infantil, a minha época, né, se falava muito dente de leite, infantil, infanto-juvenil, né, hoje nós temos categorias separadas, sub-20, sub-15 e assim por diante. Mas entenda uma coisa, a maior colaboração que você pode dar ao seu filho é extracampo e não dentro de campo, certo? A questão que eu já frisei aqui nos primeiros minutos é sobre o treinador de futebol. Como eu falei há alguns minutos, agora eu vou dar ênfase a isso. Se você está vendo
como disse esse vídeo, provavelmente o seu filho é coordenado por algum professor que é formado por mim. E tenha certeza, como eu falei nos minutos iniciais, passou por um rigoroso critério de formação. De me mandar trabalho, muitas vezes eu mandar refazer o trabalho, ter que assistir a aula nas segundas-feiras 21 horas cansado e ter que me entregar um relatório no outro dia. Entende? Ter vivenciado fatos com os outros professores, porque a minha aula no Brasil é uma das aulas mais frequentadas, eu consigo reunir quase 100 alunos numa única aula. Então tenha certeza que o professor do seu filho, se foi formado por mim, pode ter certeza que ele tem capacidade técnica, tática, acadêmica e pedagógica. Também faço jus à formação dos outros professores que têm aí outras empresas formadoras. Também digo a você, não sei a fundo, mas eu digo a você que também tem um conhecimento. Não digo se mais ou menos do que os meus, eu não posso atestar isso, mas eu digo uma coisa para você. A vida desse professor muda quando o seu filho está dentro de campo. Porque todo o foco dele é direcionado à evolução do seu menino como jogador de futebol, ou menina que quer que seja. Tá? Então, sobre o treinador de futebol, tenta sempre conversar com ele no que está faltando para o seu filho. Às vezes está faltando pontualidade, às vezes a criança está com algum problema em casa, está muito inibida nos treinos, às vezes a criança está brigando com todo mundo. Então tente ver com o professor o que você pode fazer para ajudar o seu próprio filho, entende, a progredir mais e mais. Isso sim deixa o seu filho mais próximo de uma carreira de profissional. Eu falo a você, talvez não me conheça, mas já tenho várias transferências internacionais de atletas e já tive atleta que pegou na base da seleção brasileira, chegou no elenco principal, não conseguiu jogar. Então, o futuro do seu filho é o dia a dia, um dia após o outro. A vida dele como profissional começa a partir do momento que ele está numa escola de futebol e está sendo educado e treinado a dar os primeiros passos no futebol. Então entenda, pais, vocês são muito importantes para a formação do seu filho, mas as suas orientações têm que estar fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, pode ter certeza que você tem um professor ali que, como disse, não sendo repetitivo, provavelmente está assistindo esse vídeo, seja meu aluno esse professor. E pode ter certeza que ele teve lágrimas e suor para estudar comigo. Não foi de graça. Então eu quero que vocês, pais, tenham os seus filhos numa carreira próspera e promissora. Mas para isso cada um tem que fazer o seu trabalho. O professor dentro das 4 linhas, ensinando, doutrinando o seu filho. E você fora, incentivando e cuidando daquilo que lhe é pertinente. Somente assim você vai colocar o seu filho numa carreira. E lembre, a criança ela está numa fase em que o futebol para ela ainda não é uma profissão. O futebol para ela é uma alternativa de uma recreação que pode se tornar uma profissão futura. Então, evite sobrecargas no seu filho. Sobrecarga emocional, amplas exigências e doutrinas, entende? Que impõe porque tal jogador faz isso, tal. Calma. Tudo com o seu tempo. Tudo com a sua idade. Tudo com momento e tempo de disciplina para que o seu filho avance. Então, não rompa os tempos, não rompa as fases que ele tem, que é desde a iniciação, que é gostar do futebol e futuramente ser um jogador profissional. Meu nome é professor Rui Gel, fico agradecido pelos esses minutos e espero um dia poder, você como pai, acompanhar alguma aula minha na formação do curso de treinadores de futebol, nível 2 ou até mesmo do nível superior que nós temos aqui no Brasil. Então tenha certeza que quem está estudando o teu filho, está ali conduzido, quem está levando ele ao futebol é uma pessoa, sim, muito gabaritada. Professor Rui Gel, um grande abraço.